E chegamos à nossa última aula do último módulo da primeira fase do curso. E nós vamos falar, então, fechar com chave de ouro, vamos falar sobre os nossos clientes, que são tão escassos de um certo ponto, no certo ponto de vista, né? Mas que na verdade nós temos que aprimorar nosso relacionamento, que as coisas fluem. E quando a gente fala do cliente, a gente tem que colocar assim: estamos disponíveis, como, quando, porquê, a hora que você quiser. Mas temos que ressalvar a nossa sanidade e o nosso profissionalismo, né, gente? Então, quando a gente fala em manual para o cliente, não é um manual de um produto tecnológico, que vai ter várias folhas em várias línguas, né? E conecta aqui, vira ali, parafusa não sei aonde. Não é isso, gente. É a nossa materialização da forma da relação que a gente quer construir, tá? Então, vai tratar de um documento de múltiplas funções, tá? Mas a principal delas é alinhar as expectativas do cliente com a nossa disposição em prestar os serviços. Porque às vezes nós temos uma ideia de prestação de serviços e o cliente tem outra. Geralmente a dele é bem mais abrangente do que a nossa, né? E quando a gente fala para ele, não, mas para fazer tudo isso que o senhor quer, nós vamos ter que implementar outros serviços. E aí vai custar mais caro. Então nós não podemos chegar nesse nível de conversa, tá? Porque esse nível de conversa parece que a gente só pensa em dinheiro, que a gente não quer agregar valor. Na verdade, nós temos que mostrar para o cliente tudo que envolve os nossos serviços. E quando uma coisa é muito complexa, quando uma coisa é muito importante, muito valiosa, ela tem formas de ser utilizada, né? Com certeza, vamos comparar aí carros. Um Fusca, tu pega a ferramenta e transforma em peça do carro e faz ele funcionar. Sempre vi isso acontecer, nunca fiz, né? Mas é uma questão muito mais mecânica, muito mais fácil de lidar ali, ó. Põe umas pecinhas lá e o negócio pega e sai andando. Agora, se nós formos falar de um Porsche todo tecnológico, bom, você vai precisar de uma aula para conseguir mexer no veículo e fazer ele funcionar, porque não é bem assim. E se ele estragar, não adianta, não vai fazer por conta, porque não vai dar certo, né? Então nós temos que pensar sempre que nós somos um Porsche, né? Os nossos serviços, eles requerem responsabilidades, competências muito maiores do que o cliente tem ideia de que seja. Então nós temos que esclarecer isso para ele. E no momento que a gente esclarece, ele vê, nossa, e você faz assim, com tanta facilidade, você é muito competente para isso mesmo. É essa a imagem que nós temos que construir. E quando nós falamos, então, de construir um manual do cliente, ele é composto por 3 fases, porque ele vai ter várias utilidades, digamos assim. A primeira fase, a primeira etapa, a primeira parte dele, digamos assim, é aquela que informa as regras gerais do atendimento do teu escritório. Então nós vamos falar de horário, nós vamos falar de canais de comunicação, a forma de recebimento e de envio de documentos, como que nós fazemos as nossas reuniões, como que nós tratamos o cliente. Então aquelas questões gerais, vale para todo mundo, né? Uma segunda parte do manual do cliente, ele vai falar, você vai fazer várias segundas partes, né? Conforme o serviço, a linha de serviços que ele vai utilizar dentro do escritório. Lembra lá quando a gente estruturou? Vamos dizer assim, que você tem um contencioso, você tem um extrajudicial, você tem o consultivo. Então, você vai precisar de um manual para cada uma dessas formas de atuar. Então, olha, se é processo judicial, se eu estou tratando de processo judicial, nós vamos seguir esse padrão. Eu vou te informar sobre o processo de tanto em tanto tempo, né? Leva tanto tempo. O processo não posso determinar um tempo que ele leva, ele é demorado, mas ele tem todas as fases para passar. Então, tem determinadas fases que você pode já estabelecer ali para ele, então ele vai ser adaptado. Agora, no extrajudicial, então essa parte no extrajudicial, ela vai ocorrer dessa forma dentro do escritório, né? Então, se você cobra uma assessoria mensal ou se é por serviço individualizado. Bom, tem uma forma de atuar em cada uma. No mensal, ó, nós vamos fazer uma reunião por mês para nós alinharmos as nossas expectativas em relação aos próximos passos, né, dentro da tua empresa, como que vai acontecer o serviço, se você está precisando de mais alguma coisa. Se é um serviço individual, olha, os serviços individuais aqui no escritório seguem esse determinado procedimento.
Então você cria essa parte do manual. E a terceira parte do manual, ela é individual. Cada cliente vai ter a sua, né? Ela é personalizada de acordo com o serviço que ele contrata. E aí não é só o serviço que ele contrata, é o que ele não contrata também. Então você vai colocar nessa parte, uma parte dessa parte vem do contrato de honorários e a outra parte você não contratou, por exemplo, contencioso. Eu vou prestar assessoria jurídica para ti, vou te ajudar a reestruturar a tua empresa, mas se tiver processo judicial, é a parte. Se tiver processo administrativo, é a parte e acontece de uma outra forma. E se tiver autuações do poder público que só requerem uma resposta, vai ter outra forma de atuar. Algumas dessas podem estar incluídas, outras não. Geralmente, respostas a autuações eu incluo. E acompanhar processos administrativos e o processo judicial totalmente à parte. O processo administrativo, acompanhar uma coisa, fazer as defesas e seguir, né, atuando é outra. Então eu vou, para cada cliente, construir essa parte do manual, mas eu vou explicar para ele, a intenção aqui é explicar para ele como que isso vai funcionar. Bom, e na construção desse manual, você tem que prestar atenção em algumas coisas, tá? Eu vou passar algumas, são 8 ideias aqui que você tem que absorver na construção desse manual. A primeira, simplifica. Não é para ser longo, é para ser curto e útil, objetivo e útil para o cliente, ao mesmo tempo. Então, aquela primeira fase lá, cara, é curtinha. A segunda, você faz vários modelos, né? E também, ela tem que ser objetiva, né? A segunda, como ela envolve possibilidades, você constrói mais de uma e já esteja com eles prontos. A terceira parte do manual, ela é focada no problema que tu vai resolver para o cliente. Então, a linguagem tem que ser voltada para o que tu vai resolver. E que se daquele problema surgirem outros problemas, vão ser contratados à parte e você tem que contratar dessa determinada forma. Tem que ser algo formalizado, não burocrático, formalizado, tá? E nessa terceira parte, é importante que você preveja um sistema de feedbacks também. Então, você vai prever como que você vai dar esses feedbacks para o cliente, seja em processo judicial, seja em questões administrativas, seja em estruturação, seja em consultas. Então você tem que ver os feedbacks, você tem que receber o feedback do cliente e dar o feedback do teu trabalho. Olha, eu fiz isso aqui para ti, mas eu verifiquei que tem esses pontos fracos no teu sistema. Então você vai ter que aprimorar. E você cobrar o feedback do cliente também, não no sentido de mandar ele te dar o feedback, né, de uma cobrança, mas uma forma de tu conversar com ele depois e saber se aquilo deu certo. Coloca a tua identidade no manual. Então, como que o cliente chegou até ti? O cliente me conheceu, ele viu minhas postagens no blog e tal. E qual era a linguagem que tu utilizava? Tem que falar nessa mesma linguagem. De preferência até com o mesmo meio de comunicação. Porque não precisa nem ser escrito. Você pode gravar áudio, você pode gravar vídeo, você pode escrever numa forma, eu faço muito isso, né, de mapa mental dos trabalhos que eu vou, essa terceira parte geralmente é por mapa mental. Então, você faz o mapa lá, puxa as setinhas lá, eu gosto de ver assim, eu me organizo melhor também e eu entrego isso para o cliente, gero um PDF lá e entrego para o cliente. E assim, o cliente, nossa, ele enxerga o todo ali, nossa, ela vai fazer tudo isso mesmo, né? Nós pensamos em tudo isso. Enxerga de uma outra forma. Então não precisa ser um documento chato e longo e cheio de juridiquês, com cláusulas, incisos, artigos, parágrafos, né? É algo objetivo mesmo, para ser útil, para ele bater o olho. E se você não fizer por escrito, se você fizer por um vídeo, por áudio, né, tentando aí dar uma inovada, tenha também por escrito, porque alguns clientes vão pedir. Lembre dos valores que permeiam a tua gestão. E daí tu vai transparecer isso para o cliente. Então, se, por exemplo, eu tenho toda uma preocupação tecnológica dentro do meu escritório, que tudo tem que estar na nuvem, tudo tem que estar disponível, eu também transpareço isso para o cliente. Eu mostro para ele que eu trabalho assim. Já mudei empresas só pelo exemplo de eu trabalhar dessa forma, né? Então, o manual, ele também tem que causar, ele tem que entregar um benefício também.
que é um exemplo, um modelo, uma forma de trabalhar mais objetiva, que o cliente olha e diz, nossa, olha como ela faz, é muito melhor, né? Do que eu ficar fazendo como eu faço. Aí a ideia é do manual, mas ele já faz o link com toda a estrutura dele lá e já vê o que ele pode fazer de diferente dentro da empresa dele. Né? É legal isso, você cria mais vínculo ainda com o cliente, né? E o importante aqui é estreitar esse relacionamento, né? Dentro de uma estrutura que permite tu manter uma agenda, que permite tu manter uma organização dentro do escritório, é para contribuir com todo mundo, para agregar valor com todo mundo, né? E aqui a gente fecha então a primeira fase do curso, que a gente falou lá desde o empreendedorismo na advocacia, passamos pelo marketing, né, passamos pelo modelo de negócios, né, falamos sobre cultura organizacional agora. Então, é toda uma bagagem que a gente construiu, que você vai ver que agora quando a gente começar a falar sobre empresas, você vai dizer, não, mas isso aí a gente já falou lá na primeira fase. Sim, mas agora é com a visão do cliente, né? É com a visão que você tem que ter do cliente. E nessa segunda fase, então, a gente vai sair completamente do direito, né? Se aqui a gente ainda falou um pouco, falou dos nossos escritórios, se prepare, porque nessa segunda fase do curso é para a gente não falar de direito, é para a gente falar de empresa, para a gente falar de empreendedorismo, para a gente falar dos desafios que os empreendedores enfrentam, para a gente falar da realidade desses empreendedores. Nessa segunda fase você vai poder montar aí contigo, com os exemplos que você tem na tua realidade, qual é a realidade do teu cliente. Porque você vai entender como que você tem que analisar ele. E aí, quando você entender como que o teu cliente funciona, você vai começar a ver nas tuas relações como que você pode ajudar. E a prospecção vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquila, digamos assim. Não que você de uma hora para outra vai dar um boom, porque eu não quero fazer isso também. Porque um crescimento muito rápido, ele também não é bom. Você precisa ir passo a passo construindo isso. Mas você vai ver que agora nós vamos conhecer o nosso cliente. Então não vamos falar de direito, vamos falar de empresas. Então até a próxima aula na segunda fase do curso.